Você já percebeu como a política mexe com as emoções das pessoas? De um lado, vemos debates acalorados, amigos que deixam de se falar, famílias divididas, igrejas rachadas. De outro lado, cristãos que preferem se calar, acreditando que fé e política não se misturam. Mas, e se eu te dissesse que a palavra de Deus não nos deixa indiferentes diante da vida em sociedade? Que o cristão não foi chamado para viver isolado do mundo, mas também não pode colocar a política no lugar que pertence somente a Cristo? Hoje vamos refletir sobre o cristão e a política. E talvez essa reflexão transforme a forma como você enxerga o seu papel diante de Deus e da nação em que vive. Primeiro, o reino de Deus é maior que qualquer governo. Jesus disse diante de Pilatos: "O meu reino não é deste mundo", João 18:36. Isso significa que nenhum partido, nenhuma ideologia e nenhum governante pode carregar o peso da esperança que pertence somente a Cristo. O cristão deve sempre lembrar: somos cidadãos dos céus, Filipenses 3:20. E por isso, não podemos idolatrar políticos como se deles viesse a salvação. Governos passam, reis caem, ideologias se desfazem, mas o reino de Deus permanece para sempre. Segundo, o chamado para ser sal e luz. Jesus disse: "Vós sois a luz do mundo e o sal da terra." Mateus 5:13 e 14. Isso significa que não podemos nos esconder. A política é a organização da vida em sociedade. E se os cristãos se retiram dela, quem dará testemunho da justiça, da compaixão e da verdade? O que rege uma sociedade são as leis. E quem faz as leis? Os políticos. Se os cristãos não se preocuparem em votar em pessoas que defendem valores alinhados à palavra, outros vão ocupar esse espaço e vão aprovar leis contrárias à fé cristã. Pense no exemplo do aborto. A Bíblia nos ensina a valorizar a vida desde o ventre materno, mas se governantes favoráveis ao aborto estiverem no poder, que leis eles vão aprovar? Leis contra a vida. E nós, como cristãos, não podemos ser indiferentes a isso. É por isso que precisamos lutar para que nossos valores estejam representados, influenciando a sociedade de forma justa e bíblica. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você acredita que nós, como cristãos, temos falhado em não ocupar os espaços de decisão da nossa nação? Será que o silêncio da igreja não tem aberto caminho para que leis contrárias ao evangelho ganhem força? Escreve aqui nos comentários a sua opinião, porque esse é um assunto que precisamos discutir como corpo de Cristo. E se essa mensagem já está fazendo sentido para você, compartilhe com alguém agora mesmo. Talvez seja exatamente essa reflexão que um irmão em Cristo precise ouvir hoje. Terceiro, o perigo das paixões políticas. Mas aqui está um alerta necessário. Quando o cristão se entrega à política de forma cega, ele corre o risco de transformar o evangelho em bandeira partidária. E nesse momento, a cruz é trocada por slogans, a fé é trocada por ideologia e Cristo é reduzido a um cabo eleitoral. Paulo advertiu: nenhum soldado se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o alistou, segundo Timóteo 2:4. O cristão deve se envolver com consciência e responsabilidade, mas sempre lembrando que a nossa maior lealdade é a Cristo, não a homens. 4. O dever de orar, agir e votar com consciência. A Bíblia nos chama a orar pelas autoridades. 1 Timóteo 2:2. Não importa quem esteja no poder, a nossa intercessão deve subir ao trono de Deus em favor da nação. Mas não basta orar. Temos também o dever de agir com consciência. O voto do cristão deve refletir princípios bíblicos: justiça, defesa da vida, cuidado com o próximo, integridade. Não buscamos perfeição em políticos, porque todos são falhos, mas buscamos coerência com valores do reino. O cristão e a política nunca podem ser inimigos.
mas também nunca podem se confundir. Somos chamados a ser voz profética em meio a este mundo, lembrando que nenhum governo é eterno, mas o reino de Deus é. E quando a história chegar ao fim, não serão políticos ou partidos que estarão sentados no trono. Será Cristo, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmão, se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te convidar a se tornar parte dessa missão. Se inscreva agora no canal Bíblia Agora. Ative o sino das notificações para não perder nenhuma palavra que pode transformar a sua vida. Deixe o seu like, comente aqui embaixo qual foi o ponto que mais falou com você. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela verdade do Evangelho. Lembre-se, quando você faz isso, você não está apenas ajudando o canal, você está ajudando a espalhar a palavra de Deus e a despertar outros cristãos para viverem segundo os princípios do reino. Deus te abençoe, assista ao próximo vídeo.